A paz do Senhor, filhas do Rei. Meu nome é Kathleen Santana e eu tenho algo da parte de Deus para a sua vida. Abra seu coração, escute essa palavra que eu tenho certeza que da mesma forma que Deus falou comigo, Ele vai falar contigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro, porque toda segunda-feira terá mensagens novas para edificar a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo 4, e eu vou estar lendo. E eu já quero que você já pegue a sua caneta e já pegue o seu papel e anota aí. Estratégias para vencer a guerra. Estratégias que Deus está te dando hoje para você vencer as suas guerras. No livro de Juízes, no capítulo 4, está escrito assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Todos nós conhecemos e sabemos que depois da morte de alguns juízes, nesse capítulo aqui fala depois da morte de Eude, havia uma guerra muito grande ali em Israel e o povo era escravizado, né, por mais de 20 anos pelo rei de Canaã, que se chamava Jabim, e tinha o líder dos exércitos deles, que se chamava Sísera, que torturavam o povo de Israel há muitos anos. O povo voltou a desagradar o Senhor, o povo de Israel, e nessa época Deus levanta Débora, profetiza, a palavra já diz, mulher de Lapidote, né? Débora era uma mulher de Deus que estava ali no monte, nas suas terras, e ela manda chamar Baraque. O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens. Sísera, o comandante do exército de Jabim, vai atacá-lo com seus carros de ferros e tropas, junto do rio. E ali Débora manda ele reunir esses homens, Baraque reunir esses homens e ir até esse rio com esses homens que ali Deus prometeu entregar Sísera, capitão do exército, nas mãos de Baraque. E Baraque diz a Débora, na palavra de Deus diz que Baraque diz a Débora que ele não ia, ele só iria se Débora fosse com ele. E Débora não explicou para ele que ela iria sim, mas por causa da forma dele agir, por causa da forma dele ter medo e dizer que só iria se Débora fosse com ele, não fazer como Deus mandou, Deus ia entregar Sísera nas mãos de uma mulher. Primeira coisa, Baraque ficou com medo de ir sozinho. Baraque teve medo e chamou Débora para ir junto com ele. Baraque teve medo do que Deus estava mandando ele fazer. Então eu quero que nesse dia você anote aí que você não tenha mais medo. Porque quando Deus ele mandar, não tenha medo. Se ele mandou você fazer, é porque ele já tem planejamento, ele já está com tudo planejado. Se ele mandou, é porque ele já te deu a vitória. Se ele mandou você ir, é porque lá na frente ele está com você. Antes de você ir, ele já mandou os seus anjos, ele já decretou a vitória. Então não tenha medo. Não tenha medo. Segundo, por causa do medo, Baraque perdeu a honra. O medo pode te impedir de viver o que Deus te prometeu. Então não tenha medo, filha do rei. Não tenha medo. Quando Deus mandar entregar algo na sua mão, não tenha medo. Não perca a honra por causa do medo. O medo é o diabo que quer colocar dentro de você, porque ele já sabe o projeto de Deus. Então não tenha medo. E terceira coisa que eu quero que você anote aí. Deus deu livramento por causa da obediência, né? Porque Baraque, mesmo que ele não fez como Deus mandou, ele pediu que Débora fosse junto, né? Ele fez o que prometeu. Ele falou o quê? Chamou Baraque no monte, Débora falou: Senhor, Deus manda você ir, ele te entregará Sísera naquele dia. Então, por mais que Baraque não fez da forma que Deus mandou, não foi sem medo, ele quis levar Débora junto, mesmo assim, Deus cumpriu o que ele tinha falado. Então Deus deu livramento para ele ali, porque ele poderia ter perdido aquela guerra. Mas Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quarta coisa que eu quero que você anote aí. Baraque resistiu, né? Baraque resistiu o medo, Sísera fugiu, correndo. Então, da mesma forma, resistimos ao diabo e ele fugirá de vós. Baraque resistiu, mesmo com medo, mesmo levando Débora, ele resistiu e foi. Então, resistir do diabo, ele fugirá de vós. Resista. Quinta coisa, Jael matou Sísera enquanto ele descansava. Ao invés de se precipitar, tenha estratégias contra o seu inimigo.
Ao invés de se precipitar, tenha sabedoria no agir. Baraque era o capitão da guerra, né? Mas ele precisou de uma mulher com a sua sabedoria para matar Cícera. Seja uma Débora na vida de um Baraque. Seja uma Jael na vida de um Baraque. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe sua semana. E eu espero que nessa semana você tenha os seus olhos e ouvidos abertos para entender as estratégias que Deus vai te dar para vencer essa guerra. E comece sempre usando a melhor estratégia que tem, que é orar, dobrar o seu joelho no seu secreto e ali no seu quarto orar e falar com Deus. Tá bom? Fica essa palavra. Um beijo, até semana que vem.